Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é perigosa? A base bíblica, o conceito de blasfêmia contra o Espírito Santo, vem diretamente das palavras de Jesus nos evangelhos sinóticos. Em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem, mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de pecado eterno. Marcos 3, 28, 29. Mateus capítulo 12, verso 31 e 32. Lucas 12, verso 10s. Alerta é único. Jesus nunca disse isso sobre assassinato, adultério, mentira ou até negar o próprio Cristo. Somente a blasfêmia contra o Espírito Santo é descrita como um pecado imperdoável. Isso por si só já é um sinal de quão sério é o assunto. Que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia significa mostrar desrespeito ou desprezo por Deus. Neste caso, não se trata de qualquer desrespeito. É uma rejeição consciente e deliberada da obra e do poder do Espírito Santo, muitas vezes chamando-a de maligna. Contexto: das palavras de Jesus em Marcos 3 e Mateus 12, Jesus havia acabado de curar um homem possesso por demônios. Os fariseus, mesmo vendo o milagre, acusaram Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Belzebu, Satanás, e não pelo Espírito de Deus. Isso não foi ignorância, foi uma rejeição intencional e maliciosa da obra do Espírito. Eles viram o poder de Deus em ação, mas chamaram aquilo de obra do diabo. Jesus respondeu com um alerta sério. Atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo é blasfêmia, e esse pecado, ele disse, não será perdoado. Porque esse pecado é imperdoável. Essa é uma parte que gera medo ou confusão. Vamos explicar com clareza. Não é porque Deus não quer perdoar, mas porque a pessoa que comete esse pecado rejeita a fonte do perdão, o Espírito Santo, endurece o coração de forma tão profunda que o arrependimento se torna impossível. Inverte a verdade chamando o bem de mal e o mal de bem. O papel do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. João 16, 8. Levar as pessoas ao arrependimento. Revelar Jesus como Salvador. Se alguém rejeita o Espírito, está rejeitando aquele que conduz ao arrependimento e à salvação. Não há perdão porque a pessoa não quer nem aceita mais o perdão. É possível cometer esse pecado hoje? Sim, mas não é algo que se faz sem querer ou por acidente. Aqui está o que não é. Não é duvidar da fé, não é falar algo por raiva ou ignorância. Não é ter passado longe de Deus por um tempo. Não é nem mesmo cometer um pecado grave e depois se arrepender. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição intencional, definitiva e consciente da verdade de Deus, chamando o que é de Deus de maligno e endurecendo o coração de forma permanente. Se você se preocupa em ter cometido esse pecado, isso já é um sinal de que você não o cometeu, pois quem o comete não sente mais nenhum arrependimento ou temor. Exemplos e alertas nas Escrituras, outros trechos da Bíblia reforçam essa ideia. Hebreus 6, 4, 6 fala daqueles que foram iluminados, mas caíram, dizendo que é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. João 5,16 menciona o pecado para a morte, possivelmente uma referência à blasfêmia contra o Espírito. Atos 7,51. Estevão acusa os líderes judeus de resistirem sempre ao Espírito Santo. Esses exemplos mostram corações que se fecharam completamente para a graça de Deus. O que dizem os teólogos? Muitos estudiosos e líderes da igreja, Agostinho, Tomás de Aquino, João Calvino, entre outros, discutiram esse tema. Santo Agostinho entendia como o pecado da impenitência final, morrer sem se arrepender. Tomás de Aquino disse que é a obstinação no pecado, resistindo à graça que salva. João Calvino descreveu como uma oposição consciente ao Espírito, mesmo após conhecer a verdade. A ideia comum entre todos é que é um pecado de rejeição definitiva da luz e da verdade. Lições práticas. Por que esse alerta? Ainda importa manter nosso coração sensível ao Espírito. Não ignore os toques do Espírito Santo. Cada vez que resistimos, o coração pode se tornar mais duro. Ensina discernimento. Tenha cuidado ao julgar ou zombar das obras espirituais. Atribuir ao mal o que vem de Deus pode ser um caminho perigoso. Alerta contra o orgulho espiritual. Os fariseus eram líderes religiosos, mas deixaram que o orgulho e a inveja os cegassem para a verdade. Isso ainda pode acontecer hoje. Ressalta a importância da graça. Se você ainda sente a presença de Deus, se ainda deseja ser perdoado, isso é obra do Espírito. A graça ainda está disponível para você. Conclusão. Medo ou fé? Este aviso não é para aterrorizar os fiéis sinceros,
mas sim para alertar os rebeldes intencionais e humilhar os orgulhosos. É um chamado para permanecer próximo de Deus, manter o coração quebrantado, honrar o Espírito Santo em nossas vidas. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hebreus 3:15. Ainda há tempo, ainda há graça. O Espírito ainda está chamando. O perigo está em ignorar esse chamado até que seja tarde demais. Aplicação final. Uma escolha diária. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas uma ameaça distante, é um alerta real para o nosso tempo. Vivemos dias em que muitos confundem o certo com o errado, zombam do que é santo e endurecem o coração diante de Deus. Mas a boa notícia é esta: ainda estamos vivendo no tempo da graça. Se você sente no coração o desejo de buscar a Deus, de se arrepender, de recomeçar, isso é sinal de que o Espírito Santo ainda está falando com você. Deus não rejeita o coração quebrantado. Ele não fecha as portas para quem o busca com sinceridade. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Oração sincera. Você pode orar agora mesmo com humildade e pedir a Deus que mantenha seu coração sensível à voz do Espírito. Aqui está uma sugestão de oração simples e sincera. Senhor Deus, eu te agradeço por ainda me chamar pelo teu Espírito. Não quero endurecer meu coração. Perdoa os meus pecados, limpa minha mente e guia meus passos pela tua verdade. Ajuda-me a reconhecer a tua voz e a seguir o teu caminho com humildade e fé. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe essa verdade. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Às vezes, uma simples explicação pode salvar alguém de anos de confusão, medo ou afastamento de Deus. Ensinar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo é, na verdade, ensinar sobre a importância de ouvir, respeitar e responder ao chamado do Espírito enquanto ainda há tempo. Obrigado por chegar ao fim. Até o próximo vídeo.